situações. E eu peço para os irmãos bastante atenção, porque não é brincadeira nem é coincidência. Deus, ele traz para a gente uma mensagem nessa manhã que trata da glória dele na nossa vida, e ele quer continuar tratando desse assunto. Meus irmãos, há um convite de Deus para a gente descobrir essa glória dele de forma mais pessoal, de forma mais íntima. É bênção, e eu te convido a estar bem atento a esse estudo, porque a pertinência de tratar de conflitos e ao mesmo tempo pensar na glória de Deus se dá pelo fato de que ao longo da história da humanidade os conflitos nos acompanham, não é verdade? A gente presta atenção, por exemplo, na origem de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, que é quando o primeiro conflito, primeira discussão, o primeiro jogo de empurra de culpa está instalado na história da humanidade. Desde Gênesis 3 até hoje, os conflitos têm nos acompanhado. Eles estão fazendo parte da vida de cada um de nós, são coisas que compõem, de certa forma, vamos dizer assim, o nosso DNA, e são inevitáveis. Os conflitos são inevitáveis. De que conflito eu estou falando? Naturalmente, desses conflitos que nós temos, marido, esposa, irmão, irmã, colegas de trabalho, irmãos de igreja, os conflitos que nós temos uns com os outros, acalorados ou brandos, com palavras duras, ou às vezes com um toque de indiferença, com punições severas, ou sem nenhuma punição visível, pelo menos. Os conflitos existem e são inevitáveis. No entanto, algo que é preciso ser esclarecido e está na mente da gente é que a cruz de Cristo, a graça de Deus, a glória de Deus quer nos ensinar a, digamos, administrar esses conflitos. Glória de Deus é a lente, é a forma pela qual nós enxergamos e nós resolvemos os conflitos. Agora, meus irmãos, a gente percebe que pela cruz de Cristo, o principal conflito foi resolvido, a principal inimizade foi resolvida, que é a nossa inimizade para com Deus. E uma vez resolvida essa inimizade, a gente tem um caminho de volta para a referência divina de relacionamentos humanos. A gente tem um caminho de resgate desses relacionamentos como Deus assim tinha idealizado antes da queda. E o caminho de cada cristão agora é perceber que a cruz de Cristo, a glória de Cristo, a vitória de Deus sobre o pecado é que nos possibilita o retorno a relacionamentos saudáveis. Dessa maneira, há uma terceira alternativa aqui para nós resolvermos conflitos, porque normalmente os conflitos são abordados da minha forma ou da sua forma, ou da forma do marido ou da forma da esposa, ou da forma do filho ou da forma do pai. De modo que cada um quer resolver o conflito à sua própria maneira, de acordo com as suas próprias percepções, de acordo inclusive com as suas próprias ambições pessoais. E aí Deus, ele está dizendo, não é da forma de ninguém, é da minha maneira, porque quem idealizou os relacionamentos fui eu. Onde é que a glória de Deus se encaixa nesse contexto? A gente conversava com o Fubá pouco tempo atrás sobre a glória de Deus, e talvez se eu franqueasse aqui a palavra, poucas pessoas soubessem definir o que é essa glória, porque para a gente é uma definição um tanto confusa, não é?
A gente precisaria voltar um pouco à mentalidade bíblica, judaica, sobre o que seria essa glória de Deus. A gente, quando pega, por exemplo, um texto de Ezequiel, como a gente viu aqui, a gente vê que havia um resplendor na glória, e talvez a mente da gente sistematize, e a gente pensa assim, glória de Deus é aquela coisa que sai da cabeça de Deus, aqueles raios, aquela coisa, não, uma coroa, alguns brilhos, brincando com você aqui, talvez quase como um desenho japonês, sabe? Aquele brilho, aquele negócio assim. Glória de Deus, basicamente, é a vitória de Deus. Glória de Deus, vitória de Deus, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Então, o que eu gostaria de mentalizar com você nessa manhã, o que eu gostaria de que você guardasse no seu coração, na sua mente, é que a forma de Deus resolver o conflito, a glória de Deus sobre o nosso conflito, é que mostra a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte no nosso coração. Porque durante os conflitos há uma denúncia daquilo que está no nosso coração de fato. Quais são as nossas ambições? O conflito, ele nos mostra o que a gente tem por dentro. Tamanho da nossa vaidade, tamanho do nosso egoísmo, a nossa língua afiada, as palavras pouco pensadas, os pensamentos que povoam a mente de repente. E aí, uma vez povoando a mente, eles vão temperando cada sentimento da gente. Vão temperando as ações da gente. Vai tornando a gente frio. Vai tornando a gente indiferente. Vai tornando a gente amargo, às vezes até mesmo agressivo. Mas uma vez que há uma percepção da glória de Deus, da vitória de Deus sobre o inferno, da vitória de Deus sobre o pecado na minha vida, aí esse sentimento, ele é temperado com algo diferente. E aqui a gente volta às palavras de Jesus. Nós vamos caminhar em alguns textos, e eu, assim, afrancesando o meu falar, vai passando. Você vê que eu falo francês, né? Eu tenho cara de francês, né? Nariz afilado e louro. Mas a gente vai aqui e ali ler algum texto bíblico, e a gente não vai ter tempo de aprofundar nesses textos, embora eu gostasse muito, porque isso alimenta o coração da gente, mas para o momento vai servir bem ao propósito. Abra comigo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. 13, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Veja que coisa linda que Jesus está falando. Novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento, irmãos? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que caracteriza uma pessoa de Deus? Se há amor uns pelos outros. Dessa maneira, o pecado no nosso coração, a ausência da percepção dessa glória de Deus no meu coração, ele nos descaracteriza como discípulos de Deus. Então, quando nós vamos resolver qualquer tipo de conflito, a parte dessa glória de Deus, sem a percepção dessa glória de Deus, que é essa vitória sobre o inferno, sobre o pecado, nós estamos agindo a parte do reino, nós estamos agindo segundo justiça própria, nós estamos agindo segundo o nosso próprio ego, segundo as nossas próprias ambições, e embora você tenha assim uma excelente intenção ao abordar e resolver o conflito, não vai estar funcionando dentro daquilo que Deus estabelece como forma de resolução de conflitos.
caracteriza a gente? Esse amor. E a referência desse amor é o amor divino. Então a gente já tem um começo de conversa aqui interessante para a gente. Porque aqui cabe uma pergunta. E é conversa assim. Eu pergunto e você responde no seu coração. O meu irmão, o que é que povoa a sua mente, o seu coração no momento de um conflito, de uma mágoa, de uma discussão com a sua esposa? É a percepção da glória de Deus que te incentiva a amar? Ou o desejo pessoal de uma justiça própria, de resolver um conflito à sua moda, à sua maneira? O que é que caracteriza a resolução do seu conflito? O que é que caracteriza a disciplina, por exemplo, que você vai dar ao seu filho adolescente, ou ao seu filho ou à sua filha criança? Glória de Deus, ou a percepção de uma justiça própria, que narra para você como a sua semana foi difícil, ou como o seu dia foi complicado, para esse menino chegar uma hora dessa e estar me afrontando dessa maneira? Percepção da glória de Deus, ela redireciona o fundamento pelo qual nós vamos resolver o que temos que resolver. Dessa maneira a gente percebe bem claramente, irmãos, que Deus quer que a gente resolva os nossos conflitos de uma forma que abençoe o outro, de uma forma que fortaleça relacionamentos e de uma forma que as pessoas ao redor percebam que há amor ali, que há discípulo de Cristo ali. E eles verão a glória de Deus na sua vida. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o ego, vitória sobre o inferno, vitória sobre as mágoas, vitória sobre o rancor, vitória sobre os traumas, vitória sobre as palavras difíceis. Abre comigo a palavra de Deus agora no Evangelho de João mesmo, capítulo 17, verso 23. Aliás, meus irmãos, perdão, versos 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22 e 23. Porque diz assim a palavra: Jesus Cristo, Ele está aqui orando, Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu vou repetir esse versículo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus Cristo tem orado aqui, e Ele aponta como consequência dessa glória, desse conhecimento acerca dessa glória, dessa apropriação para o coração dessa glória, a unidade. Quanto mais essa glória de Deus cresce no nosso coração, quanto mais essa glória de Deus, que é essa vitória sobre o nosso ego, cresce no nosso coração, mais fácil fica aparar as nossas arestas. E deixa eu dizer para você, se você talvez esperasse que eu fosse dizer assim para você, um passo a passo, prático, 10 meios para resolver um conflito. Primeiro, seja educado com a sua esposa. Segundo, nunca fale da sua sogra. Terceiro, nunca diga que ela está acima do peso. Esqueça isso. Esqueça isso. Porque há um fundamento aqui. O fundamento é básico. E daí se decorre a sabedoria. E daí se decorre as palavras ou o silêncio. É quando a glória de Deus cresce no nosso coração. Essa glória que Deus deu a Jesus Cristo de vencer pecado.
venceu o inferno em todas as paradas que Jesus Cristo esteve. É essa mesma glória que quer ser passada ao coração de cada um de nós. E essa mesma glória que nos possibilita sair de relacionamentos fortalecidos, aquecidos e edificados. A correta compreensão dessa glória que nos vai direcionar, nos vai ser esse guia importante, prático, para a resolução dos conflitos. Porque, meus irmãos, não se enganem, e a gente tem tão pouquinho tempo, mas eu tenho só duas coisas para falar. A primeira delas é que o conflito, ele cria oportunidades. Conflitos criam oportunidades, eles são essa denúncia que tem no nosso coração, e ao mesmo tempo, são a oportunidade que a gente tem para a gente crescer. Porque, diante de um conflito, tem gente que prefere fugir. Conflito para ele não é nada mais do que um inconveniente. E ele prefere fugir do conflito. É aquele maridão que fica assim, lacônico, mudo. Ele vira uma estátua. A mulher está quebrando a casa. Já viu isso? A mulher diz 1.500 coisas. A parede treme, os quadros, aquela agonia dentro de casa. Ele está imóvel sobre o sofá. Calado, pétreo, frio. E a mulher... Só falta quando ele acabar, ele fala assim, já acabou, Jéssica? Lembra desse vídeo? Ou então a mulher que o marido chega em casa, ele dá 5 patadas nela e ela continua ali, Amélia, à beira do fogão. E quando muito ela diz assim, tá vendo como eu sou tratada? Pessoas fogem do conflito. Pessoas que fogem, que se eximem e às vezes fazem isso achando que estão praticando alguma justiça de Deus. Já existe o outro lado da moeda, as pessoas que partem para o ataque e que falam absolutamente tudo porque não é baú, e que falam absolutamente tudo que querem falar de forma pouco pensada, pouco raciocinada, simplesmente porque o coração já não aguenta mais. E é a pessoa que faz o cronograma da vida, sabe? Dos cansaços. Há tantos anos que eu reclamo disso e não mudam. Há tanto tempo que eu falo, eu já estou cansado dessa história. Você não muda. E eu já falei isso tantas vezes. E a pessoa, ela abre uma torrente de mágoas. A cada discussão, é a pessoa que vai buscar na idade da pedra, no período jurássico. Porque naquele dia, naquela hora, naquela ocasião, você falou assim, 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 assim. Ela faz um resgate histórico de tudo aquilo. O que é pertinente e o que não é pertinente falar. O que é pertinente dizer e o que é pertinente, e quando é pertinente calar. Quem tem respostas para essas coisas? Porque nós, dentro de um conflito, estamos tão sujeitos às nossas emoções, não é? Porque no momento de um conflito, nós estamos sujeitos ao nosso próprio cansaço, à nossa própria justiça. Conflito surge como essa oportunidade para a gente se avaliar e para a gente saber qual o tamanho dessa glória no coração da gente, qual é o tamanho desse amor no coração da gente, qual é o tamanho dessa vitória sobre o nosso ego, qual é o tamanho dessa vitória sobre a nossa própria justiça, qual é o tamanho da nossa vitória sobre os nossos próprios sentimentos, sobre as nossas próprias emoções. Aí quando a gente consegue fazer essa avaliação, aí a gente começa a pensar,
que inclusive os conflitos são algo da provisão divina. Bem rapidamente, eu gostaria de citar aqui para você um versículo tão conhecido, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já pensou aqui comigo que conflito, ele pode ser visto da forma de uma oportunidade que Deus te dá, de se avaliar, de não avaliar o outro, mas de avaliar a si próprio, e dizer assim: quanto esse reino cresceu no meu coração, a ponto de eu conseguir resolver esse conflito de forma pacífica, de eu conciliar a minha mente e o meu coração, de eu conseguir diminuir, deixa eu fazer um palavreado um pouco difícil aqui, mas bonito, palavra de bonito assim, pastor gosta, né? Diminuir esse abismo retórico, essa diferença horrível entre o que eu falo e o que de fato eu digo. Eu ser claro nas minhas ideias, filtrando as minhas emoções, filtrando os meus sentimentos, filtrando a minha história de vida. É quando a gente compreende que esse Deus soberano da gente nos dá oportunidades através dos conflitos, para a gente se avaliar, a gente se ver como de fato a gente é, e aí talvez a gente pedir misericórdia a Ele. Porque, segundo, e aqui eu termino, para resolver um conflito a gente precisa visar a glória de Deus. A gente não pode visar a nossa própria glória. A gente não pode visar a nossa vitória sobre o conflito. Normalmente, sobre um conflito, é o argumento sobre o outro argumento, e com a intenção de dizer: eu estou certo. A gente ama, quer ver um negócio que a gente ama dizer? Eu não disse. Eu sabia tanto que isso ia dar errado. Ah, como a gente gosta. Apontar a falha dos outros é uma delícia, não é? A gente fazer às vezes de acusador, e às vezes você assim argumenta, você tem uma retórica, você tem uma lógica, você é um jurista de primeira qualidade, você sabe colocar palavras, e tem gente que mata na unha, né? O outro está nervosíssimo, e ele está tranquilo aqui, ó, em cima dos tamancos, não é? O outro está se descabelando, ele está elegante de terno, dizendo assim: olhe, preste bastante atenção nas suas palavras, porque palavras podem ferir. Ele jura que ele é crente, racional, frio, resoluto, às vezes até o próprio perdão sai como estratégia para ele se prevalecer, não como argumento do coração de alguém que está de fato arrependido, mas sai como aquela estratégia de uma falsificação de humildade. Mas a palavra diz que de Deus não se zomba, e você pode até enganar sua esposa ou seu marido, mas a Deus você não engana. E o Deus, ele tem essa capacidade única e fantástica, espetacular, indizível, incompreensível, e bote adjetivo nessa história aí, de ir direto ao nosso coração e te convidar a uma consulta particular sobre o que é que de fato existe no seu coração que glorifica a Ele. Se você é essa pessoa que fica fria e irracional, por que você fica frio e irracional? Se você é essa pessoa que explode
por que você explode? Se você é essa pessoa que implode, por que você implode? Se você é essa pessoa que se autocomisera e se vitimiza, por que você faz assim? Se você é essa pessoa que roda a baiana gospel, quando alguém pisar nos seus calos, se você é essa pessoa que gesticula demais, pior do que um italiano, para dizer que bate na perna, que levanta a mão para o céu, que faz uma verdadeira coreografia para dizer que o céu é azul numa briga, por que você faz isso? Talvez a gente deva pensar para o coração, para a mente da gente, que talvez se a gente for bem racional e frio agora, a glória de Deus não tem sido o objetivo, ou não é isso que a gente visa quando a gente tenta resolver um conflito. A gente quer a nossa própria vitória. A gente quer o nosso próprio resplendor. Quer prevalecer sobre o outro. Quer dominar o outro. Quer controlar o outro. Quer manipular o outro. Ô irmão, eu não vou fubalizar não, porque é domingo de manhã e pode ser que tem gente que se assuste, né? E eu falo muito alto, não vou gritar não, mas eu gostaria de todo o coração que você refletisse sobre isso daqui. Palavra última, aqui está lá em 2 Pedro, abra comigo. 2 Pedro, primeiro capítulo, a gente vai ler do verso 3 a 8. 2 Pedro, primeiro capítulo, exatamente. 2 Pedro, primeiro capítulo, verso 3 a 8. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Meu Deus, eu quero muito isso. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, eu queria tanto resolver os conflitos, e eu tenho tentado, pastor, com toda a minha força amar o meu marido, aceitá-lo. Eu tenho tentado, pastor, de toda maneira aceitar a minha esposa. Eu tenho tentado, pastor, de todas as formas aceitar o meu chefe, o meu colega de trabalho, meu vizinho, o meu filho adolescente, o meu irmão, aquela pessoa da igreja que eu tenho pouca tolerância com ela. Ah, pastor, eu tenho tentado demais. Eu tenho buscado. Preste atenção que Pedro aponta para a obra de Cristo, para o que Jesus Cristo fez, para a ação de Deus, não simplesmente para uma coisa que eu tente. Então a primeira grande coisa que você tem que perceber, compreender e se apropriar, é que se não for pela percepção da glória de Deus, da vitória de Deus sobre o meu pecado, eu não consigo. Com a sua própria força você não consegue, você cansa e você para. E vai ter uma hora que você vai olhar-se e vai dizer assim: ah, eu cansei, eu tentei demais, já fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora, deixa eu te convidar a isso.
a você se tornar passivo nessa obra de Deus. Deixe Deus fazer essa obra e perceba as coisas debaixo da glória dele, da vitória total dele. Que você vai encontrar elementos para crescer na fé, no conhecimento, virtude, piedade, tudo isso que Pedro fala aqui. Pedro que era essa pessoa tão iracunda, não era? Pedro que era essa pessoa de relacionamento tão difícil, não é? Depois de ter passado 3 anos com Jesus, ele ainda tenta assassinar uma pessoa. Pedro que se acovarda, nega Jesus. Aí Pedro transformado, nascido de novo, tendo experimentado esse reino crescer, aumentar nele. Ele diz assim: olha, é a obra de Deus no coração. Se deixe contagiar por essa obra. E simplesmente avalie o seu coração, no sentido de dizer assim: Deus, qual é o tamanho do meu ego na hora do conflito? Denuncia isso. Qual é o tamanho da minha mágoa e por que dessa mágoa no momento do conflito? Denuncia isso, Deus. Deus, qual é o tamanho do meu ressentimento? Qual é o tamanho da minha angústia? Quais são os meus medos? E Deus, pela glória dele, pelo resplendor, pela luz dele, vai trazer assim um conhecimento para o teu coração. E esse conhecimento te liberta. E aí, meu irmão, você nem vai ser infrutuoso, nem inativo. Você vai ser ativo. E quando você resolver os seus conflitos, vai ser para a glória dele. Amém? Tomara Deus que eu tenha sido claro aqui, nessa manhã. Porque essa palavra chama muito a atenção no nosso coração. Perdão? Tá certo. O nome do livro é Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, editora Nutra. E o nome do autor, eu vou ficar devendo para a senhora que eu me esqueci. Editora Nutra, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Esse foi o 3º capítulo desse livro que nós abordamos. Tá certo? Vamos orar, irmãos. Pedir a Deus que essa percepção da glória dele no nosso coração faça o nosso ego murchar e faça a glória dele crescer. Vitória de Deus sobre o pecado, vitória de Deus sobre a vaidade, vitória de Deus sobre as mágoas, vitória de Deus sobre o nosso ego hiperinflado, que ela cresça no nosso coração. Vamos orar? Esse é o pedido do nosso coração, Deus. Pai, esse é o pedido do nosso coração. Que o nosso ego diminua cada vez mais, Deus. Que esses momentos de conflitos, que às vezes são inevitáveis, eles se transformem em ocasiões, em oportunidades, para o teu reino crescer em nós. Para que a tua glória cresça no nosso coração. Essa vitória sobre o pecado, ela se expanda. E a gente vise exatamente isso, a gente queira, a gente ambicione exatamente isso, Deus, a tua glória. Nem a glória do outro, nem a vaidade do outro, nem a nossa própria. Mas que a humildade do teu Filho Jesus Cristo, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, que a bênção dele, a aprovação dele, seja sobre nós, sobre as nossas palavras e até sobre o nosso silêncio na hora de um conflito. Que o Senhor nos transforme em gente que está muito mais apressada em ouvir, muito mais apressada, Pai, em discernir a tua voz no meio do conflito, do que em gente que se apressa em falar, em argumentar, contra-argumentar. Que a tua voz no nosso coração nos transforme em gente forte emocionalmente, para que o resultado esperado no conflito não seja a minha vitória, a minha glória, mas seja a tua glória, a tua vitória, Deus. Que os conflitos sejam oportunidades de vencer o pecado e o inferno. E que isso vaze de nós. E que a gente seja visto como gente pacificadora, Deus.
que transmite em primeiro lugar a reconciliação contigo, Deus. Porque só se consegue vencer qualquer conflito da forma apropriada, de acordo com a tua palavra, se nós estivermos reconciliados de fato contigo, Deus. Então que o Senhor nos transforme em gente pacificadora, Pai, que prega, Deus, a paz contigo e que prega, Deus, o amor ao próximo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.